existia o advento da internet, nem o avanço das novas tecnologias. Era impossível, em trânsito, gravar uma mensagem. Mas hoje, mesmo no carro, nós podemos acessar e assistir o programa Opção pela Vida. Há 34 anos, abençoando a igreja, abençoando o povo de Deus. E tudo isso por conta de uma equipe pioneira que desbravou as telecomunicações. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João Bosco, por toda a equipe que trabalhou no passado, que trabalha hoje e que ainda vai fazer parte do programa. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando a Igreja Congregacional do Calvário, essa igreja abençoada, de vanguarda, que preza pela palavra e também por fazer discípulos. Parabéns, Opção para a Vida, 34 anos de bênçãos. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 17 de abril. Eu quero convidar você, internauta, telespectador, que reside em Campina Grande, para no próximo domingo, às 18 horas, participar do culto em ações de graças pela passagem do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Você não pode perder. Estaremos contando com a participação da cantora Jaqueline, a orquestra Louvores Eternais e o preletor pastor Daniel Carlos da Assembleia de Deus. Portanto, prestigie, venha participar conosco deste culto em ações de graças. Nessa manhã, dentro de instantes, estaremos trazendo a continuidade da palavra que nós ministramos ontem e o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando um tema muito importante, reavaliando sonhos. Quais têm sido os seus sonhos? Quais foram os sonhos que você pôde hoje dizer, eu pude ver este sonho se tornar uma realidade? Ou talvez este sonho para mim, que eu tanto esperava ser positivo, foi negativo. Você vai ouvir, portanto, o reverendo Hernandes Dias Lopes falando uma reavaliação de sonhos que muitas vezes não saiu como nós esperávamos. Continue, portanto, conosco. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração por você que está conosco. Pai, te pedimos em nome de Jesus, abre o entendimento, abre o coração daqueles que estão conosco, para que a tua palavra venha de encontro às necessidades de cada coração, de cada família. Fala-nos através de toda esta programação, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra. Edmund Hillary, na Nova Zelândia, no ano de 1952, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. 6 meses depois, foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chegou no auditório, havia uma grande gravura do Monte Everest na parede. Por um momento, ele esqueceu seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest. E ele legou para nós um grande exemplo. Não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos. Todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que você já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida, ou visto alguns deles se transformando em pesadelo. Quais são seus sonhos? Ser rico? Ser famoso? Desfrutar de todos os prazeres da vida? Eu posso lhe dizer que essas coisas não podem preencher o vazio do seu coração. Deus criou você para um propósito sublime. O seu grande sonho, o seu grande projeto é glorificar a Deus.
É só na presença de Deus que tem plenitude de alegria. É só quando você conhece a Deus e vive para a glória de Deus e desfruta da intimidade de Deus é que você encontra o verdadeiro sentido da existência. E os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria, como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como a lasca de madeira na superfície da água. Até o verso 7, pronto, podem sentar. Nesses 3, 5, 6 e 7 versículos, eu vou dar um subtítulo aqui. Sentimento de culpa. Primeiro, prevaricação de Israel com relação à palavra e o conhecimento. Agora, sentimento de culpa. Que, aliás, você vai perceber que o texto que nós lemos está falando agora de uma situação que sobrevirá, ou sobreviria, ou sobreveio sobre a nação de Israel, começando pelos moradores de Samaria. Lembrando, meus irmãos, que o reino do norte tinha como capital Samaria, e o reino do sul, Judá. E quer que naqueles dias Roboão e Jeroboão fizeram, quando dividiram o reino? O rei Jeroboão, ele procurou fazer com que Israel não tivesse necessidade, no reino do norte, de eles terem que ir a Jerusalém, em Judá, para adorar a Deus. O que é que ele fez? Usou Samaria, para que lá o povo ficasse servindo a Deus, sem precisar de ir a Jerusalém. É isso que nós encontramos. E lá ele quer que ele erigiu um bezerro de ouro. O que é que lembra esse bezerro de ouro, irmãos? Hein? Quando o povo saiu do Egito, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, essa cena, ela se repete. Esse acontecimento está aqui nos dias de Oséias. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Oséias, meus irmãos, fala de que Bet-Aven, esse lugar existe, é bem pertinho de Jerusalém. Eu não sei se eu passei lá por pertinho alguma vez, porque a gente, quando está viajando em Jerusalém, a gente sobe para o norte, desce para o sul, vai para o leste, vai para o oeste. Eu penso que eu tenha passado lá, a gente tenha passado bem por perto lá. Eu não sei dizer se a gente chegou a estar nesse lugar. Mas Bet-Aven fica aproximadamente, talvez uns 5, 6 ou 7 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. E Bet-Aven, conforme nós vimos aqui, significa, essa palavra Bet-Aven, ela tem o seguinte significado: casa da impiedade. Casa da impiedade. Era lá em Samaria que eles tinham erigido o altar. Betel é casa de Deus e Bet-Aven é casa da impiedade. Está vendo, irmãos? Que paradoxo. Quer dizer, o povo estava lá na casa da impiedade, prestando culto a um bezerro de ouro, em afronta ao Deus de Israel, que estava no reino do sul, em Judá, sendo adorado e buscado pelos judeus. Então essa casa, ela era como se fosse uma maldição que eles estavam cometendo
contra si mesmo. E é por isso que nós colocamos aqui sentimento de culpa, porque eles iam pagar lá na frente, ia custar muito caro essa desatenção. Quando o Reino do Norte erigiu em Bet-Aven, essa casa que significa Bet-Aven, casa da impiedade. Então, o pretexto aqui era para provocar, sem que eles nem tivessem a ideia, o quanto eles estavam provocando a ira de Deus. Isso aqui foi uma provocação, a ira de Deus. E Oséias fala, meus irmãos, que Bet-Aven era um lugar em que eles estavam substituindo, como se estivessem em Betel. No versículo 5 do texto que nós lemos, fala claramente sobre isso. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, e o seu povo se lamentará por causa dele. E os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Os próprios sacerdotes, eles eram coniventes, eles estavam sendo inclusive concuminados a conduzir o povo ao erro. Sabe, irmãos, a gente aplica aqui uma lição para nós pastores. Não pense que pastor é perfeito, não pense que pastor é uma pessoa inerrante, não pense que o pastor é uma pessoa infalível. Aqui os sacerdotes aqui chegaram a esse ponto. Eu estou trazendo essa aplicação para a gente ver que perfeito só Jesus, amém? Não estou aqui fazendo apologia para que os pastores que cometam ou que venham a cometer alguma falha, algum erro, algum deslize, estejam, quem sabe, numa situação de um certo convencimento. Não convence, porque como já citei o texto lá, Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. O indivíduo pode até falhar, pode até cometer falhas e erros, mas não é justificável diante do conhecimento que ele tem. É diante do conhecimento. No versículo 6, então, vamos lá, que nós já lemos, estamos dentro da segunda fase, sentimento e culpa. No verso 6, também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Essa expressão que Oséias diz aqui, que eles serão levados à Síria, bem como no texto aqui, no verso 6, fala Efraim. Efraim é uma palavra sinônima de Israel. Tanto faz estar escrito aqui Efraim, como podia estar escrito Israel. Então ele está mostrando, Oséias está mostrando que eles passariam por grande vexame quando estivessem lá na Síria. Eles se sentiriam envergonhados diante de tudo que estariam passando quando lá chegassem, por causa do seu próprio capricho. Oséias declara que Israel plantou e confiou em sua própria ruína. E agora, irmãos, pasmem, eles quando chegassem na Síria, eles iam pagar tributos para que o rei da Síria, ele pudesse fabricar ídolos para que eles pudessem adorar. Por isso que diz aqui o texto que eles iriam passar vexames e eles iam se envergonhar quando eles percebessem o que tinha acontecido com eles. Irmãos, eu quero lembrar aqui que eu também comentei, parece que no estudo anterior, o que aconteceu nos dias de Samuel, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versos de 1 a 22. O povo decidiu optar por desprezar o governo teocrático e passou a adotar o governo democrático. Eu já até preguei sobre aqui.
Teocracia versus democracia. Preguei um sermão aqui num domingo desse. O que é que eles fizeram? Chegaram para Samuel e disseram: olha, tu já estás velho, estás ficando gagá, os teus filhos têm sido rebeldes, têm dado um péssimo testemunho, e eu quero que nós nos pareçamos como as demais nações, queremos constituir rei para nos governar. E aí Samuel foi à presença do Senhor, orou: Senhor, estás vendo o que esse povo está fazendo? Está desprezando a mim como sacerdote, de mostrar para eles o que eles estão fazendo de errado. E o Senhor disse para Samuel: eles não pensem que eles estão lhe desprezando, não. Desprezaram antes de desprezar você como profeta, como sacerdote, eles desprezaram a mim. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versos de 1 a 22. O texto é longo, mas eu quero apenas só comentar. E aí o Senhor disse: olha, faça segundo o que eles estão querendo, atenda. Eles não desprezaram a mim. Agora, se eles forem eleger um rei para estar sobre ele, quando eles estiverem passando por dificuldade, por tribulação, ano de seca, ano de guerra, vão clamar lá ao rei que eles vão constituir. E diz o texto, nos versos 19 e 20: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. No verso 20: para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Qual foi o primeiro rei que eles escolheram? Hein? Saul. Foi bênção ou maldição para Israel? Maldição. Esse homem chegou lá na frente a deixar de consultar a Deus para consultar uma feiticeira. Vocês imaginem o que foi que Saul fez. Eu quero somente com esse exemplo dizer para vocês que sempre nós fazemos escolhas erradas. Quando desprezamos optar pelo Senhor, geralmente nós damos cabeçada e vamos pagar caro por isso. Eu quero lembrar ainda aos irmãos aqui, que nesses versículos que nós lemos, até aqui o versículo 6, não é? Porém, versículo 6, também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Versículo 7: o rei de Samaria será como a lasca de madeira na superfície da água. Irmãos, outra metáfora. O rei de Samaria será comparado como uma lasca de madeira na superfície da terra. Deus, eu estava preparando esse estudo, meditando, e eu achei interessante como é que Deus usa certa linguagem para que o homem, que às vezes se comporta como um burro, como um jumento, desculpa usar essa expressão, tapado, vê se cai a ficha. Você já viu uma lasca de madeira, um pedacinho de madeira na superfície da água, como é que fica? Fica à deriva, boia, vai para lá, vai para cá, não tem, fica lá. Então Deus está dizendo isso assim: vocês vão ficar como uma lasca de madeira, um pedaço de pau, boiando, lá no rei da Síria. Vão para lá, vocês vão ver. O Senhor usa mais uma metáfora. O rei de Samaria será como uma lasca de madeira na superfície de água, boia e será levada pelas águas. É isso que acontece quando alguém despreza o conhecimento do Senhor e da sua palavra. Vai ficar marcando passo, não sai do lugar, e se sair do lugar, em vez de ir para frente, vai para trás, só vai dar para trás. Eu não desejo que ninguém que esteja aqui ou que esteja em casa nos assistindo se desvie dos caminhos do Senhor, mas eu já ouvi muitos depoimentos, de homens e mulheres que deixaram, desprezaram os caminhos do Senhor e só levaram peia. E era isso que Israel estava fazendo. Vamos agora para a terceira fase. Só são
nessa segunda fase, só são 2 versículos, o 6 e o 7. Vamos ficar em pé outra vez e vamos ler os versículos 8 a 10. Estamos na terceira fase. Versos 8 a 10. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os puni por causa de sua dupla transgressão. Podem sentar. Essa terceira fase aqui, eu dei um subtítulo: exortação a Israel diante dos seus pecados. Irmãos, Deus nunca deixa de exortar antes de aplicar juízo. Ele sempre exorta. Vamos lá para o livro de Gênesis. Olha, não coma desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Avisou. Aí exortou. Mas eles pecaram, eles caíram. Os nossos pais caíram, desobedeceram. Então o que é que veio sobre eles? Está sem som. Chegou. Certamente morrerás. Nesse versículo 8, o Senhor diz: e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e os montes se dirá: cobri-nos, ou cobre-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Outra vez, nós encontramos aqui nesse versículo 8, o Senhor usando uma comparação alegórica, simbólica, uma metáfora. Vocês vão estar lá nos altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobre-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Lembrando que Bet-Aven significa casa da impiedade. Era exatamente onde o povo de Israel ia se encontrar quando chegaram na Síria. Eles estavam atribuindo a Bet-Aven e não a Betel vida próspera, provocando ainda mais a ira de Deus, pois adoravam o bezerro de ouro. E o Senhor falou através de Oséias que eles pagariam caro. A profecia naqueles dias se cumpriu quando Israel estava na Síria. Mas aqui eu chamo a atenção para os irmãos para um fato inusitado. Por incrível que pareça, essa profecia que eles vão chegar para os montes e dizer: cobri-nos, caí sobre nós. Jesus falou que nos dias da grande tribulação, os homens iriam buscar a morte, pedir que os montes caíssem sobre eles, e a morte chegasse para abreviar o sofrimento, e a morte fugiria deles. Irmãos, não tem coisa pior do que a pessoa estar sofrendo, e eu digo isso por experiência, de ver pessoas em estado terminal, gritando, gemendo, às vezes pedindo até a morte, e os próprios familiares ao ver o seu ente querido sofrendo, sem nada poder fazer por ele, passam então agora a dizer: Senhor, leva, alivia. E é como se a morte estivesse ali, matando na unha. Nesse caso aqui, no capítulo 23 de Lucas, versículo 30, Jesus disse que acontecerá durante o período da grande
tribulação. Os homens vão pedir a morte e a morte fugirá deles. Naqueles dias era Israel quando estivesse na Síria. Aqui no capítulo 23 de Lucas, verso 30, ele diz, Jesus falou isso, né? Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Essa mesma expressão está também no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. João, na ilha de Patmos, recebeu esta revelação do Senhor. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Parece-nos, meus irmãos, que aquilo que aconteceu no passado vai ser reprisado. É uma reprise, vai ter uma reprise em outra situação, numa outra realidade. Então, nesses versículos 9 e 10 que vamos ler agora, no verso 9 ele diz, desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste, a peleja contra os filhos da perversidade, não há de alcançar-te em Gibeá. É pena que o nosso tempo acabou, mas você está convidado para que amanhã nos reencontremos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas devo lembrar a todos que estamos na contagem regressiva. No próximo domingo, você está cordialmente convidado, principalmente você que reside em Campina Grande, venha prestigiar e participar do culto em ações de graças pela passagem do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. São passados 34 anos ininterruptos. Então venha participar conosco. Pregará na ocasião o pastor Daniel Carlos da Assembleia de Deus, a cantora Jaqueline também estará louvando a Deus, além da orquestra Louvores Eternais. Para aqueles que não sabem, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário, no iniciozinho do giradouro da Avenida Brasília. Esperamos contar com a sua participação, com a sua presença, o que muito nos honrará e muito nos alegrará. Até amanhã, se Deus quiser.